Pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, porque eu não sou nada. Eu quero agradecer a vocês que estão me seguindo, que assistiram o vídeo, que curtiu. Assistir, curtir é muito importante para que o YouTube divulgue o vídeo. Se não haver curtida, o YouTube ele praticamente não divulga o vídeo. E a minha finalidade é que esses vídeos alcancem pessoas que estejam necessitando ouvir da palavra do Senhor. Não tem outro fim a não ser isso, levar a palavra do Senhor. A gente tem que aproveitar todos os meios de comunicação e usar ao nosso favor e para o bem da palavra do Senhor. Cada um toma uma decisão que acha melhor. Eu achei muito bom esse veículo de comunicação. Alcança muita gente e nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Se de repente esse vídeo não servir para você, você já é um cristão ou não serve, não sei. Mas pode servir para outra pessoa, Então vamos praticar aquela palavrinha, o amor ao próximo. Então, se eu amo ao próximo, eu vou querer que essa pessoa tenha o melhor. E o melhor é o caminho do Senhor. Amém? Então eu conto com a curtida de vocês, simplesmente para que o YouTube ajude a divulgar esse vídeo. Tá certo? Desde já eu agradeço e vamos lá. Vai ser uma palavra bem rápida, resumida, mas quem estiver atento, com o coração e ouvido abertos, vai entender o que o Senhor está querendo dizer. A palavra de hoje vai estar, eu vou ler aqui em Sofonias, capítulo 3. Eu vou estar lendo alguns versículos e falando, e depois finalizando. Vou começar aqui do versículo 1, do capítulo 3 de Sofonias. Ai da cidade, ai da rebelde e manchada, e da cidade opressora. Repetindo. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os seus ossos, para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Aqui o Senhor está falando acerca de Jerusalém e do povo judeu e das suas desobediências. Quem lê a palavra de Deus já sabe toda a história do povo de Israel, toda a trajetória, tanto do lado desobediente, quanto do lado da grande misericórdia do Senhor para com eles. Porque Deus ele fez uma promessa e Deus ele é um Deus que cumpre promessas. Porém, apesar de Deus ser um Deus que cumpre promessas, ele só cumpre promessas a partir do momento que há obediência. Mas como ele fez uma promessa para aquele povo, e o povo começou a desobedecer,
Então, Deus derramou o castigo, trouxe o juízo, para ver se aquele povo passasse a partir dali, obedecer, seguir as instruções do Senhor e caminhar nos caminhos corretos, que o Senhor já tinha instruído. Então o Senhor castigava, vinha com juízo para correção, para que a partir daí o Senhor viesse abençoar, para que o Senhor a partir daí venha cumprir suas promessas. Custe o que custar, esse povo entrará no trilho. Só que vai entrar no trilho de uma forma dolorosa. Por quê? Porque desobedece. E a partir do momento que desobedece, há consequências. E as consequências não são boas. E não são pequenas. Então, o Senhor está dizendo que a cidade, ela é rebelde, ela é opressora, não ouve a voz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está no meio dela. O Senhor falava, o Senhor usava os profetas. Eles tinham acesso a Deus de todas as formas, não tinha dificuldade. Porém, por suas decisões, por decisões próprias, eles desobedeciam. Para e pensa. Eles conheciam a Deus, sabia que existia só um Deus verdadeiro, já tinham tido prova do amor de Deus, da fidelidade, de tudo que você imaginar, do cuidado de Deus. E simplesmente esse povo escolhe desobedecer. Esse povo escolhe adorar um outro Deus, fazer Deus de pedra, de ouro, para simplesmente se curvar a um Deus que não é verdadeiro, sabendo que existe um Deus que é verdadeiro. Além de saber, eles conheciam o amor desse Deus e a grande misericórdia desse Deus. E eles simplesmente escolhiam desobedecer. Então, era uma desobediência não de uma forma involuntária, não de uma forma que eles não sabiam por que estavam fazendo, mas eles tinham todo o conhecimento do que eles estavam fazendo. Então, eles não estavam sendo enganados. Eles sabiam, eram decisões que eles tomavam. Simplesmente tomavam as decisões e eram decisões erradas. Porém, o Senhor, Ele é santo. E Ele não aceita a pessoa, o seu povo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, para você ver a Deus, para você ter acesso a Deus, não acesso a orar, a falar, mas acesso no dia da sua volta, para você subir, para você ter morada eterna ao lado de Deus, você precisa estar limpo. Você precisa estar praticando a obediência, a verdade, seguindo os conselhos e as instruções do Senhor, seguindo a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele relata aqui o que aquele povo fazia. Vou continuar aqui do versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Cada manhã traz o seu juízo. A luz nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. É como eu estava falando. Mesmo aquele povo desobediente, escolhendo, fazendo as escolhas erradas, o Senhor todos os dias renovava a sua misericórdia. Todos os dias o Senhor dava oportunidade para que eles viessem se arrepender. Porém, o Senhor dizia que eles simplesmente não reconheciam o seu erro, não via a sua vergonha. Eles continuavam a praticar os erros. Agora para o versículo 9. Por que então darei lábios puros aos povos,
para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirva com o mesmo espírito. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Aqui já é a promessa de esperança, de transformação daquele povo. O Senhor, depois de anunciar aqui o juízo, de anunciar o castigo por causa da desobediência daquele povo, o Senhor também anuncia a esperança, a salvação para aquele povo. Porque, como eu disse, o Senhor, ele fez promessa. E quando o Senhor ele faz promessa, ele cumpre. Porém, ele vai cumprir as suas promessas, só que depois da correção, depois do juízo. Porque, infelizmente, aqueles povos foram por este caminho. Essa passagem fala acerca do povo de Israel. Mas o que podemos trazer para nós hoje? Temos alguma aparência, alguma semelhança com aquele povo? Desobedecemos? Muitas vezes fomos rebeldes, opressora? E os nossos profetas? Estão sempre corretos no altar? E a gente consegue ver o favor de Deus? A gente consegue reconhecer o amor e a misericórdia de Deus? Ou somos ingratos, muitas vezes? A resposta é sim. Temos semelhança sim com aquele povo. Nós somos um povo abençoadíssimos pelo nosso Criador. Abençoadíssimo. O nosso Deus enviou seu Filho para que morresse corrigindo, para que morresse por nós, para que pudéssemos ter livre acesso ao Senhor. Quando eu falo livre acesso, é livre acesso mesmo. Você pode falar com Deus a qualquer momento mediante o nome do seu Filho. Você pode pedir qualquer coisa em nome do seu Filho. Tudo. Você não precisa pedir através de uma outra pessoa, através de um outro ser humano, mas através do Filho de Deus, através de Jesus. Você tem livre acesso. Você pode falar diretamente com Ele. Você pode dobrar o seu joelho e orar em pé. Você pode falar. Você tem livre acesso. Não tem ritual para isso. Somos um povo abençoado. Todos os dias o Senhor também renova as suas misericórdias para conosco. A sua bondade, o seu amor, o perdão. Se você acordou hoje, você tem uma nova chance de acertar, de corrigir o que fez de errado, de abrir os olhos, de acordar, de se despertar. Hoje é mais um dia que o Senhor te presenteou. Só que isso é uma decisão que você tem que tomar. Ninguém vai te obrigar a tomar esta decisão ou aquela, nem a certa e nem a errada. A decisão é única e exclusiva tua. Você que vai escolher tomar essa decisão de acordar e de ouvir unicamente o Senhor. Por que eu falo ouvir unicamente ao Senhor? Eliana, a gente não pode ouvir o conselho de um pastor, de um profeta, de um irmão em Cristo? Pode. Você pode ouvir. Porém, seguir, você não é obrigada. Se aquele conselho está de acordo com a palavra de Deus, boa. Aceita e siga. Se este conselho tem algum desvio, muitas vezes até começa certo e do meio para o fim, um pouco no fim tem um desvio. Então não siga. Esse conselho tem que ser reto, conforme a palavra de Deus.
Se não for, não siga. Não importa se é um profeta que profetiza, que faz 1001 coisa. Se o que ele fala está em desacordo à palavra do Senhor, não siga. Não importa se é profeta, se é pastor, porque profeta e pastor são seres humanos e eles erram. Mas Deus, ele é perfeito e santo. E como eu disse, você tem livre acesso à palavra de Deus. Se você tem dúvida, peça sabedoria ao Senhor, peça sabedoria ao Espírito Santo, ajoelhe, vá para a Bíblia. Você vai tirar suas dúvidas. Se você está com dificuldade, vá orar, jejue, fale com Deus. Deus, ele é a solução para tudo. Ah, mas e a igreja? É muito boa. A igreja já começa a ser nós mesmos. Somos nós. O templo, somos o templo do Espírito Santo, somos nós também. Tem que ir para o culto? Sim. Concordo, não discordo. O culto é muito bom, se reunir com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos, louvar ao Senhor junto. É para isso que serve. Ajudar a pregar a palavra do Senhor através da palavra, dos louvores. É para isso que serve os cultos. Mas quem vai te salvar é o Senhor Jesus Cristo. Se você está indo congregar, mas não está em retidão à palavra de Deus, não está como a palavra de Deus pede para que você esteja, sinto muito em te informar. Você está perdendo tempo. Você tem que ir para a igreja, mas você principalmente tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Você tem que estar andando conforme a palavra de Deus te instrui. Então preste atenção. Ser cristão não é só congregar em uma instituição religiosa. Ser cristão é obedecer, ser obediente à palavra de Deus. Seguir o que a palavra de Deus determina. Orar, jejuar e comer esse pão aqui, ó. Comer esse pãozinho aqui, ó, diário. Você tem que comer ele todos os dias para se alimentar. Eu costumo dizer que a oração é aquele momento íntimo que você fala com o seu Pai. É necessário você ter diálogo, você ter intimidade com Deus. Isso você adquire através da oração. Sabedoria, fortalecimento, uma bússola para o conhecimento, um caminho que você tem que escolher para seguir. Tudo isso você vai encontrar aqui, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que é luz, que é caminho, que é alimento, que é vida, que é tudo. A palavra de Deus. Só que você precisa da oração e da palavra. Jejum também é muito bom, que nos ajuda a fortalecer, a quebrar o nosso egoísmo, a muitas coisas. Se você fizer isso, você já tem uma garantia da sua salvação. Porque quando você lê a palavra, ora e você se humilha diante de Deus e reconhece a Deus como um único e suficiente Salvador, a sua tendência é obedecer. Pecar, sim, nós pecamos porque nós somos pecadores. Mas quando a gente está atento à palavra de Deus, a gente também está com o nosso coração contrito. Quando a gente peca, a gente sente vergonha, a gente sente dor, a gente corre logo para os pés do Senhor para que o Senhor nos perdoe, a gente pede perdão, a gente se arrepende, a gente luta para não fazer novamente aquele erro, para não praticar. Então, quando você está seguindo a palavra de Deus, não é que você não peque,
Porém, você não vai permanecer no pecado. Você vai se fortalecer cada dia mais. Você vai estar atento, você vai começar a ter discernimento, sabedoria e entender o que é investida do maligno. Você vai entender o que é a orientação do Senhor. Você vai ser resistente ao engano. Quando vier um engano para você, você vai ter resistência, você vai ter sabedoria para discernir sobre aquilo. Discernimento não é todo mundo que tem. Sabedoria também não. Você precisa pedir ao Senhor. O Senhor diz que pede, que Ele dá. Pede. Se você não pedir, Ele não vai dar. O Senhor, Ele não força você a nada. Ele não força você a seguir. Ele não força você a obedecer. Ele não força você a ter sabedoria. Ele não força você a nada. Porém, Ele está aqui assim, ó, com os braços e mãos abertas e os olhos sempre para você. Na hora que você falar, eu quero, Senhor, eu reconheço o Senhor, eu quero te seguir, essa é a minha escolha, aí você vai saber o que é o favor do Senhor sobre a sua vida. Dificuldades passaremos. Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, você vai passar por dificuldade, por provações, por decepções, por tristeza, fraqueza. Você vai passar por tudo isso. É tudo consequência do pecado. Porém, se você lembrar que existe um Deus que tudo pode fazer, todas essas coisas caem por terra. Ou, se você precisar passar por isso, o Senhor vai estar do seu lado, segurando a sua mão, te dando força para passar. Mas o Senhor nunca te deixa só. Nunca. O Senhor disse que quem procura, acha. Quem bate, Ele abre. E quando busca, Ele ouve. Então presta atenção na palavra do Senhor. Assim como o Senhor castigou aquele povo, trouxe o juízo, mas também aqui no final ele fala de esperança, de salvação, de cuidado, de amor, de misericórdia, de compaixão, de tudo. Assim também é para nós. O Senhor Jesus morreu por nós para nos dar a salvação, perdoar os nossos pecados, sim. Mas nós não podemos viver de qualquer forma, porque a palavra de Deus diz que a gente não entra no céu de qualquer jeito. Porque o Senhor é santo, aonde Ele pisa é santo. Como é que nós vamos entrar no céu de qualquer jeito? Temos que estar com as vestes limpas. Temos que demonstrar luta para acertar. Assim como você luta para adquirir o seu salário no final do mês, para adquirir uma propriedade, para abrir uma empresa, para vencer na vida. Você não luta, porque nada vem de mão beijada. Você tem que lutar. Você derrama suor. Você se sacrifica para ter o seu retorno, o seu troféu, a sua bênção. Da mesma forma, a gente tem que lutar todos os dias para renunciar o pecado. O Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, sim. Mas o pecado está aqui. Está aqui. Se você não renuncia a ele, ele vem para você. Então, por isso que você tem que renunciar a ele todos os dias. A morte do Senhor foi para que nos desse liberdade de escolha. Porque antes do Senhor fazer o sacrifício, a gente não tinha essa escolha. A gente já estava morto. Então o Senhor morreu para que a gente tivesse vida. Para que a gente tivesse poder de escolha. É tudo uma questão de escolha. Então não pense, nós, vocês, que se a gente ficar, ou se você ficar, vai ser por culpa de ninguém, vai ser por culpa sua, vai ser por culpa minha se eu ficar. Foi por escolhas erradas. Foi por muitas vezes ouvir mais o homem do que a Deus. Foi por muitas vezes seguir mais o homem do que a Deus. Muitas vezes você
por falta de discernimento e de sabedoria, dizia que via Deus naquele homem, mas Deus não estava nele. Mas não tinha capacidade de enxergar a Deus que está diante de você pelos olhos da fé espiritual. Você não tem discernimento de enxergar Cristo. Se você não tem esse discernimento, você não terá discernimento de enxergar Cristo em ninguém. Você será enganado. Então preste atenção. A palavra de Deus fala aqui. Os seus profetas viviam de uma forma errada. Os pastores viviam de uma forma errada. Aqui na palavra de Deus está dizendo. Porque eram decisões. Eles tinham a sua obrigação de cuidar de quem necessitava e não cuidar. Eles tinham a obrigação de falar a verdade, mas não falavam. Eles estavam mais preocupados pelos lados materiais, consigo próprio, e não estavam preocupados em seguir a palavra do Senhor, em fazer a obra do Senhor. Hoje em dia tem muitos assim, que usam o nome do Senhor, a palavra do Senhor, e diz que está fazendo a obra do Senhor, mas não está fazendo. Estão enganando. Só que a obrigação de discernir, de saber, é sua. Deus te fez com capacidades. Deus te fez com inteligência. Deus não fez ninguém sem inteligência. Deus disse que Ele fez nós, a imagem dele e semelhança. Deus nos deu toda a capacidade de discernir, de sabedoria. E quando você está com falta disso, peça. A Bíblia fala que você pode pedir que Ele dá. Uai. Então, se você não tem, é porque você não pede. Se você não pede, é porque você não quer. Se você não quer, você não pode reclamar depois de ter sido enganado. Ah, Senhor, eu segui fulano e cicrano, que era homem de Deus, que se dizia homem de Deus, que expulsava demônio, que pulava, que falava, que gritava. Aí o Senhor vai dizer, não conheço, nem você, nem a ele. Ah, mas eu pensei que ele era. Você pensou? Por que não pediu discernimento? Deus diz que você pode pedir provas. Que se você tem dúvida, você pode consultar o Senhor. O Senhor, Ele é a verdade, Ele não mente. Ele não deixa o seu povo enganado. Porém, preste atenção nos sinais. Às vezes você nem pede e o Senhor mostra. Por puro amor. E mesmo o Senhor mostrando, você não vê. Você não quer enxergar. Tem muitas coisas que nós não queremos enxergar. Está aí à nossa frente. Está tendo notícias. E simplesmente não quer enxergar. Muitas vezes você não quer tomar uma decisão por puro cômodo. Porque você sabe que se você tomar tal decisão, vai ter uma consequência. Talvez uma consequência de você perder o emprego. Talvez a consequência de você ser privada a fazer alguma coisa. A consequência de alguém apontar o dedo para você. Mas só que essa decisão é a correta. E aí? Você vai viver para Deus ou vai viver para o mundo? Ah, mas todo mundo está falando que é bom. E Deus está falando o que para você? Você já consultou a Deus sobre tal situação? Você já consultou a Deus se tal situação que todo mundo está seguindo é certo? É correto? É bom? Ele está de acordo? Você já fez isso? Pediu sabedoria e discernimento? Pediu sabedoria e discernimento para entender a resposta do Senhor? Ou você pede a resposta, Deus te dá e você diz que não entendeu? Olha aquela palavra que fala: grande é a porta larga que leva à perdição, e muitos entram por ela. Estreita é a porta que te leva à salvação, e infelizmente poucos entrarão por ela. Então, se todo mundo está seguindo, isso não significa que está correto. Isso não significa que é bom. Isso não significa que é a vontade de Deus.
Você sabe que a maioria, a massa, o mundo, as decisões, infelizmente, não são a que Deus quer, mas a que o seu próprio ego quer. Então preste atenção. Preste atenção, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos de decisões. Nós estamos vivendo o tempo de lavar a veste. Nós estamos vivendo o tempo de se purificar. Nós estamos vivendo tempos de nos examinarmos e ver o que está errado. Nós ainda estamos tendo tempo de nos corrigir, de nos permitir que o Espírito Santo nos corrija ainda. Só que esse tempo já está chegando no fim. É tempo de decisão. É tempo de decisão. É tempo de decisão tua, unicamente tua com o Pai. Não é decisão sua com a massa. Não é decisão sua com o todo. É decisão tua com o Pai. Seja fiel ao Pai. Fidelidade ao Pai. Seja fiel a Cristo. A ninguém mais. A Cristo. Quando Cristo falou na Bíblia sobre o dízimo, é só para fazer uma comparação. Dai o dízimo do hortelã, mas não fazei como é que se dá a palavra? Não fazer a caridade com as viúvas, com os órfãos, com tudo. Não fez isso. Então Deus disse que não adianta você dar o dízimo se não fazer aquilo. Você tem que fazer os dois. Os dois. Não adianta você congregar de ir para o templos de tijolos, mas você não ser o templo do Senhor, não ouvir a voz do Senhor, não obedecer e não abrir os olhos para a palavra do Senhor. Não adianta. Você vai estar sendo fiel ao templo de tijolo, mas não ao Espírito Santo. Não é Cristo que morreu por você. Não é Cristo que foi crucificado naquela cruz. Fazer isso, mas também faz aquilo. Vá para a igreja. Sim, vá. Mas não deixa de ser fiel ao Senhor. Não deixa de ser fiel ao Senhor. Não pense que só congregar te basta. Não. Por que Deus diz que vem buscar os escolhidos? É porque justamente de dentro da igreja muitos vão ficar. Se não fosse assim, ele não falaria que vinha buscar os escolhidos. Ele ia falar que só vinha buscar quem estivesse na igreja. Eu não estou dizendo que você não pode congregar. Não, você deve congregar. Você pode. Você deve. Não é errado. Mas você deve, em primeiro lugar, seguir a palavra do Senhor. Permitir que, em primeiro lugar, esteja a Bíblia como uma tatuagem no seu coração. Ela tem que estar praticamente tatuada no seu coração. Ela não pode sair. Porque quando assim ela estiver, nada vai te enganar. Mas cuidado, que nos últimos dias, se o Senhor não tivesse misericórdia, até os escolhidos seriam enganados. Você tem noção disso? Você tem noção que o Senhor diz que nos últimos dias, se não fosse por misericórdia dele, até os escolhidos dele seriam enganados? De tanto engano que está tendo neste mundo? Você já parou para pensar? Então pare e pense. A quem você está seguindo? A quem você está aplaudindo? A quem você está colocando no altar? Porque no altar quem tem que estar é Cristo. A sua vida. É a Ele que você tem que estar com toda a sua direção, com todo o seu olhar, com todo o seu coração e pensamento. É a Ele. Entenda isso.
no final, Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos para nós. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus é tudo em nossas vidas. Sem Ele nós não somos nada. Mas lembra, Ele é justo. Se você pecar, você terá consequências com seus erros. As suas decisões erradas, você tem consequências. Você se arrepende, pede perdão, Deus perdoa? Sim. Mas as consequências ficam, porque Deus é justo. Ele não pode tirar suas consequências. Até porque quando o filho erra, o pai corrige com a vara. É consequência do erro dele. Se ele não corrigisse com a vara, o filho ia esquecer. Quando ele corrige com a vara, muitas vezes o filho lembra. Não são 100%, mas a maioria das vezes surte um efeito. Então Deus corrige. Deus corrige através das consequências. Preste atenção. Deus é amor, Deus perdoa. Você errou? Peça perdão. Não permaneça no erro, não. Está seguindo o caminho errado? Volta enquanto é tempo e vai para o caminho certo. Mesmo que você sofra as consequências pelos seus erros, mas vale a pena você sofrer as consequências e saber da sua garantia futura. Não vá com a massa, não vá com o todo, vá com Cristo. Ele é único, Ele é suficiente para você. Amém? Que Deus coloque essa palavra no seu coração, que Deus venha te abençoar, que Deus venha abençoar a sua família, os seus planos, os seus sonhos. Estamos vivendo momentos difíceis, sim, mas não deixe de sonhar. Em primeiro lugar tem que estar o Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor, no altar do Senhor. Se cuida. Ore pela sua família. Cuida dela, jejua por ela. Cuide de você. Permita que o Espírito Santo habite em você. Permita. Nunca deixe de meditar na palavra do Senhor diariamente. Nunca deixe de orar. E outra coisa. Nunca deixe de ter amor ao próximo. Nunca esqueça do próximo, do seu irmão, da sua família. Não seja egoísta. Se o Senhor fosse seguir o teu egoísmo, você não estaria aqui. O Senhor disse que um dos mandamentos principais, o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao teu próximo, a Cristo como a ti mesmo, ao teu próximo. É o amor. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Não diz, fulano não presta. Vou virar as costas para ele, não vou pregar a palavra. Fulano falou mal de mim. Deletei ele da minha vida. Certo? Não vou com a cara de fulano. Sério? Cuidado. Porque se fulano estiver firme no caminho do Senhor, você vai ficar. Por que você vai ficar? Porque no céu temos que estar todos em comunhão. Então, se você não vai com a cara de fulano, deletou fulano sua vida, nem fala com fulano, fala mal de fulano, é egoísta com fulano, quem não vai é você. Fulano vai subir. E você vai ficar. Não seja egoísta com o seu próximo. Anuncie a palavra de Deus para ele. Se ele falar que não quer ouvir, ok. Mas não esqueça de orar por ele. Tenha amor por ele. Amém? Que Deus em Cristo abençoe vocês, a vida de vocês. Que Deus te dê força, sabedoria, entendimento e discernimento. Amém? Que Deus nos ajude para que possamos vencer todos os dias, para que possamos estar firmes no pé do Senhor, para que as investidas do maligno não nos derrubem. Para isso precisamos estar atento à palavra e sempre de joelhos dobrados diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.